Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Lição Interativa. Estamos muito agradecidos a Deus pelo privilégio que temos de estudar a Sua Palavra com a nossa comunidade de irmãos que todas as semanas reservam um tempo especial para o estudo das lições da Escola Sabatina. Nesse momento estou recebendo o nosso irmão missionário Jonathan Machado, ele que é missionário aqui na região da Grande São Paulo. Seja bem-vindo, irmão Jonathan. Muito obrigado, Luzderley. É sempre um prazer, uma grande alegria estar aqui, compartilhar a palavra de Deus e ter esse momento de interação com base nessas lições. As lições estão maravilhosas, sim, todas elas, né? Cada trimestre que começa é uma lição específica, exatamente conforme as nossas necessidades. Exatamente. É uma bênção de Deus. Deus conhece as nossas necessidades e transmite, ensinamentos através das lições para alcançar exatamente naquilo que carecemos. Com certeza. É muito especial. Irmão Jonathan, voltando novamente à lição interativa, que desde que começamos a lição itinerante, não tinha estado com a gente, mas Deus proporcionou essa oportunidade. Estou muito feliz de recebê-lo para juntos comunicarmos acerca do conhecimento da palavra de Deus. Mas antes de passarmos para esse momento, vamos convidar a bênção ou a presença de Deus para nos abençoar no estudo que faremos na sequência. Oremos. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pelas ricas bênçãos derramadas a todos nós, te agradecemos também pelos ensinamentos que o Senhor já tem nos comunicado através da sua palavra e através das lições da Escola Sabatina. Continuamos lhe pedindo que perdoe os nossos pecados e faltas e venhas nos ajudar através da ação do seu Santo Espírito em nossas mentes, para que possamos entender a lição que estaremos estudando neste momento e também venha nos dar força, graça, para que possamos viver ou ter em nossa vida uma vida de acordo com aquilo que o Senhor tem revelado através desses ensinamentos. Te suplicamos que abençoe todo o seu povo, de forma especial os internautas que estão acompanhando esta programação da lição interativa. Tudo isso suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora na lição de número 6 deste trimestre, um trimestre onde estamos considerando lições ou ensinamentos a partir da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Essa é uma carta muito especial, teológica, abordando diversos aspectos, principalmente no que diz respeito à pessoa de Cristo, tanto Cristo como ser divino, como o Filho do homem, aquele que habitou entre nós, falando do seu sacerdócio, diversos aspectos também de como o seu ministério, a sua vida e o seu sacrifício nos impactam no nosso dia a dia. E na lição de hoje estaremos considerando um aspecto de suma importância, crescendo em compreensão. O verso áureo nos diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e verso 18. E o pensamento da inspiração: ao nos apropriarmos da bênção de Deus, seremos capazes de receber quantidades mais abundantes de sua graça. À medida que aprendermos a perseverar como vendo aquele que é invisível, seremos transformados segundo a imagem de Cristo. O crescimento na graça não o tornará orgulhoso, autoconfiante e presunçoso, mas o levará a uma maior consciência de seu próprio vazio e de sua completa dependência do Senhor. Então nós percebemos através desses versos, em Tiago, um convite para que continuemos crescendo tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e no pensamento da inspiração, manifestando aí o propósito disso. É através desse conhecimento que nos aproximamos de Cristo, nossa vida é transformada, e esse coração transformado se manifestará através de obras excelentes no nosso dia a dia. Sobre isso estaremos discorrendo, então, ao longo dos tópicos da lição desta semana. E quero perguntar para você que está nos acompanhando, quero perguntar de onde você está nos assistindo. Coloque aí a cidade, o país onde você está acompanhando. Eu sei que temos irmãos em Portugal que acompanham o programa Lição Interativa, temos pessoas, irmãos lá na Angola que também acompanham, temos nossos irmãos lá no Timor-Leste, do outro lado do mundo, que também acompanham o programa Lição Interativa,
Temos irmãos lá na Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, que também acompanha o programa Lição Interativa. Inclusive, quero mandar um forte abraço à nossa irmã, que recentemente encaminhou uma oferta para o Conectados. Ela é lá da Ilha da Madeira. Que Deus seja louvado também pela sua contribuição e por estar acompanhando a nossa programação. Então, escreva, mande a sua mensagem, queremos saber de onde você nos acompanha. Vamos então agora ao primeiro tópico da nossa lição. Crescimento constante. O que está escrito acerca de Jesus em sua infância? Irmão Jonathan, o que a palavra de Deus escreve acerca da infância de Cristo? Interessante que Jesus é nosso modelo. E nós estamos falando de crescimento nessa lição. Não tem como nós falarmos de crescimento sem primeiro falarmos do nosso modelo. E o nosso modelo foi sim também um exemplo de crescimento. Em tudo, desde que os primeiros sinais de inteligência apareceram em Jesus, ele já começou a crescer, a desenvolver, e isso transpareceu na vida dele, no comportamento dele, na obediência aos pais, nas palavras dele. E tanto foi o crescimento, a evidência do crescimento, que Jesus, com 12 anos de idade, ele estava preparado para defender a verdade. 12 anos de idade. Quantos anos você tem? Quantos nós já temos? Será que nós estamos preparados? Quantas vezes 12 nós já temos, né? De repente, encontrar algum teólogo, um grande teólogo aí, segundo o mundo, para defender a verdade perante ele. Será que nós estamos preparados? Jesus estava com 12 anos de idade e com muita ética. Até eu estava comentando com o Luzerley há pouco aqui. Jesus com muita ética. Jesus trouxe a verdade, mas de maneira que aqueles grandes teólogos não se sentiram ofendidos. Mas levou eles a se questionarem também se o que Jesus estava falando era verdade. Então Jesus realmente foi um exemplo aqui de crescimento pleno, completo. Não só físico, né? Equilibrado. Não somente físico, mental, mas também espiritual. Ele crescia também em graça, no conhecimento da verdade. Podemos dizer que era um crescimento simétrico, né? Simétrico. Não faltava em nenhum desses campos. Não. Era um crescimento pleno. Muito bem. Pergunta B. E quanto ao menino João, depois nós conhecemos como João Batista, né? Ele era primo de Jesus. Como foi esse crescimento dele? De igual maneira. Foi um crescimento também completo. Até nós percebemos de maneira bem clara que tanto a família de Jesus quanto a família de João Batista, eles foram muito bem selecionados por Deus. Se fosse qualquer família desordenada, o crescimento não seria completo. Não seria um crescimento simétrico. Seria um crescimento defeituoso. Mas tanto a família de Jesus quanto a família de João Batista foi diretamente escolhida por Deus e dirigida também por Deus. Porque João Batista também cresceu de maneira plena, completa. Até uso uma expressão que eu acho até interessante aqui na lição: se robustecia em espírito. Ele estava ficando forte, cada vez mais forte em espírito. Não somente na aparência física, não somente o que os olhos humanos veem, mas também na comunhão com Deus e no conhecimento da verdade. Que quando ele começou o ministério, ele tinha algo a transmitir. Muitas vezes o que mais nos impede de realizar o trabalho de Deus é porque nós não temos nada para transmitir. Nos falta conhecimento, nos falta nós crescermos espiritualmente, nos robustecermos espiritualmente. Mas João Batista tinha algo a transmitir e ele falava com poder, ele falava com ousadia, porque ele sabia que ele estava falando a verdade, ele sabia que ele tinha uma missão de Deus. E por isso que o trabalho dele teve um significado, prosperou. Ele realmente preparou os corações. Muitas pessoas não aceitaram a mensagem dele, mas preparou os corações para receberem a Jesus depois. Esse era o seu ministério, né? E foi através exatamente dessa ação de João Batista que o seu ministério foi levado a efeito, né? Se realizou. Agora, na realidade, qual é o plano de Deus para todos os seus filhos? Em relação a esses mesmos aspectos que estamos mencionando aqui. Será que é algo diferente do que aconteceu com Cristo e com João? Porque com Cristo nós podemos ainda falar, não, mas Cristo tinha alguns aspectos especiais. Apesar de que outras lições já vimos que Jesus foi atacado de uma forma muito mais ferrenha pelo inimigo, muito mais proporcional à sua força mental e moral, né? Ele recebeu esses ataques de Satanás, mas em tudo vitorioso.
Mas mesmo assim, alguns podem alegar qualquer outra coisa. Mas no que diz respeito a João, não tem desculpa, né? Em tudo também. Bom, o que Deus espera para mim e para todos nós que estamos aqui participando dessa lição é que haja crescimento. Até não está na inspiração aqui, nem da nota da pergunta A, nem da B, mas ainda no livro Educação, na página 104, faz a comparação do crescimento espiritual com uma planta e traz uma advertência dessa maneira assim, ou cresce ou morre. Então, se nós não crescermos espiritualmente, se nós não nos robustecermos, se não permitirmos que a graça de Deus nos preenche, nos transforme, nós vamos morrer. Nós vamos ficar fracos. E sem energia espiritual nós vamos desfalecer, nós vamos morrer. Então é bem forte essa passagem. E esse crescimento espiritual automaticamente leva à santificação, à mudança de vida, à transformação. E se nós olharmos para a nossa vida, nós vimos o que Deus espera de nós, que é o crescimento. E se nós olharmos para a nossa vida, será que está tendo crescimento? Ou será que nós estagnamos? Será que paramos? Se nós estamos parados no desenvolvimento espiritual, no crescimento na graça, no conhecimento da palavra de Deus, da verdade, então automaticamente nós vamos morrer. E o Papai do Céu não quer isso de nós. E se nós olharmos, como eu estava falando, para a nossa vida e para a nossa situação atual, muitas vezes nós estamos parados e já estamos começando a retroceder, a morrer. E Deus não quer isso para nós. Por isso que até no começo da lição, nós falamos aqui que Deus envia a mensagem exatamente que nós carecemos. Será que não tem sido a sua realidade neste momento? De você estar estagnado, estar parado, sem crescimento e até já começando a retroceder? Então o Papai do Céu está nos advertindo aqui para que haja crescimento. E um dos motivos principais, Luzerley, que tem feito nós estagnarmos, impedido o nosso crescimento, a inspiração fala de maneira bem clara, a mente está confusa pela doença sensual. Luzerley, até algum tempo atrás, se você quisesse ter acesso a um conteúdo adulto, você tinha que ir a determinados lugares, era muito mais difícil. Mas como que é hoje? Na palma da mão. Você tem livre acesso, às vezes você nem está procurando, o negócio já está ali. E isso tem atrapalhado. Além disso, a gente pode aumentar aqui mais ainda. Nós andamos pelas ruas, como as pessoas estão vestidas? Homens, mulheres, estão muito mal vestidos, principalmente ainda as mulheres, levando a nossa mente para a sensualidade. E se nós não dirigirmos nossos pensamentos, não viramos o nosso olhar, isso vai destruir a nossa mente, atrapalhar nosso crescimento espiritual. Ainda mais quando nós damos rédea livre ao pensamento. Aí nós olhamos lá na rua, de repente já começamos a acessar no celular, uma vez, duas, três, aí se torna um vício, você não consegue mais parar, aí você fala que vai parar e depois volta de novo. E aí, em vez de você estar crescendo, você continua ali, amarrado na mesma circunstância. E você pode falar assim, não, mas Jonathan, mesmo assim eu continuo crescendo ainda, né? Eu estou fazendo coisas para Deus, de vez em quando eu passo a lição na igreja, eu prego. Mas olha o que fala a inspiração aqui. Imagine o que homens e mulheres poderiam ter se tornado se tivessem reconhecido que o cuidado com o corpo tem uma influência fundamental na vitalidade e na pureza da mente e do coração. Esse cuidado total, desde a alimentação, desde o que você pratica com o seu próprio corpo. Aqui a gente pode falar tanto de atos sexuais abusivos com o próprio corpo, masturbação, diversas outras coisas que abusam do nosso corpo e destrói a nossa espiritualidade. Por mais que você consiga fazer alguma coisa, ainda está muito limitado. O que Deus espera de você é muito mais. Até a gente pode voltar na lição anterior, na lição de número 5. O primeiro parágrafo da pergunta 5A fala assim: acima do nível que o mais elevado pensamento humano pode alcançar, está o ideal do Senhor para seus filhos. A piedade, a semelhança com Deus é o objetivo a ser alcançado. Muitas vezes a gente usa aquela desculpinha, né? Não, eu vou ser santo na minha esfera. Deus sabe que eu sou falho, Deus sabe que eu sou pecador. E aí continua sempre nas mesmas coisas. Porque você acha que a sua perfeição é você cometer o pecado e pedir perdão, só isso. E não abandonar o pecado. Mas o que Deus espera de nós é muito mais, um nível muito mais elevado do que qualquer mente pode chegar a alcançar. E será que nós conseguimos alcançar esse nível, Luzerley? Será que é possível?
Apenas com a graça de Cristo e determinados, né, a vencer as tentações. Então, tu fez menção, né, de situações, às vezes, que você não está procurando, Sim. mas que você esbarra ali no dia a dia, no caminho. Mas para onde sua mente é dirigida? Para onde seu olhar é direcionado? Sim. Será que é direcionado para outro lado? Sua mente, enfim... ou de repente começa a ter gosto em contemplar determinadas práticas, determinadas situações. E isso vai manchando cada vez mais o coração, cada vez mais a alma, destruindo a vitalidade mental que deveria ser usado para o aprendizado da palavra de Deus. Isso tudo é desvirtuado para o mal. A nossa capacidade se torna diminuída. E o desejo de conhecer e estudar a palavra de Deus se torna também diminuto. Então, é uma guerra constante e nós precisamos saber a quem alimentar, né? Sim, exatamente. Exatamente. E a escolha é nossa. E o Papai do Céu espera bastante de nós, porque Ele sabe que nós podemos dar mais para Ele. E justamente, logo na abertura aqui que fala do crescimento, nós percebemos que exatamente o que tem nos atrapalhado. E eu quero fazer um apelo para você. Se você, por acaso, tem algum vício, tem algo que tem atrapalhado o seu crescimento espiritual, Deus pode te libertar. Não confie na sua própria força. Confie na força que Deus pode te dar, na graça de Jesus. E você pode vencer, sim. O inimigo vai tentar dizer que você não consegue, mas pela graça de Jesus você consegue vencer. Você pode abandonar qualquer vício que seja e possa dedicar toda a sua energia. Você pode dedicar toda a sua energia, todas as suas capacidades, crescer mais ainda para realizar o trabalho de Deus. E finalizando a notinha, fala assim, falando sobre o verdadeiro cristão, que chega em crescimento de santidade, ele fala assim, ele não tem uma só mancha de culpa na consciência, uma só mancha de corrupção na alma. Nossa, para nós chegarmos neste ponto aqui, o Papai do Céu tem que trabalhar muito com todos nós. Mas a pergunta que nós podemos nos fazer, será que nós queremos chegar nessa situação? Ou nós estamos tão acomodados com o pecado que queremos continuar ali? Algo importante, necessário a ser pensado, né? Inclusive, né, é uma jornada bastante densa, é uma jornada bastante complicada, mas existe possibilidade de você ter apoio para que esta jornada tenha um acompanhamento de alguém que possa lhe ajudar a estar mais junto a Deus nesse processo, né? E para isso, de repente, você sente o desejo, olha, eu gostaria muito que, de repente, alguém me acompanhasse nessa jornada, nessa caminhada com Deus. Gostaria de me abrir com alguém para conversar sobre este assunto, sobre as minhas dificuldades, para que essa pessoa me mostre, através da palavra de Deus, o caminho que eu preciso, como fazer para me libertar de uma ou de outra situação. Talvez tenhamos, né, pessoas que estão exatamente nesta situação. Então, eu quero convidar você que está passando ou está com esse pensamento que acabei de mencionar, faça contato conosco através do caminho que está sendo apresentado na tela e você, então, terá a oportunidade de conversar com um missionário, conversar com uma pessoa que estará lhe ajudando, lhe apoiando a vencer, de repente, determinadas dificuldades através de aconselhamento. É claro que a ajuda, de fato, vem dos altos céus, mas é alguém que vai interceder por você. Orar junto. É alguém que vai te encorajar, é alguém que vai te aconselhar, alguém que vai te abrir a palavra de Deus para mostrar ali o que a palavra de Deus diz sobre esses aspectos. Então, entre em contato conosco através desse meio de comunicação que está aparecendo na tela e, desta forma, vamos fazer valer aquilo que estamos aprendendo. Não vamos deixar que esse apelo que a palavra de Deus está nos apresentando neste momento seja algo que, depois que passarmos para o próximo tópico, vai ser esquecido e, quando aparecer novamente em algum outro contexto, vamos lembrar de novo e dar aquele estalo, mas esquecemos de novo. Não vamos fazer isso. Vem o ensinamento da palavra de Deus nos chamando a atenção acerca de determinado ponto. Vamos nos agarrar a isso, vamos lutar com Deus para alcançarmos vitória naquilo que Ele está nos convidando e nos apresentando. Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição que tem por tema geral, crescendo em compreensão. Nesse segundo tópico, nós vamos aprender
acerca do pecado contra o Espírito Santo. Algo extremamente sério. Você sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? Você sabe quão sério é pecar contra o Espírito Santo? Nós vamos entender, então, a partir do estudo desse tópico. Pergunta A. Qual é a terrível condição daqueles que, uma vez desfrutaram da luz do céu, mas em seguida a rejeitaram? Qual é a terrível condição que é apresentada lá em Hebreus, no capítulo 6, irmão Jonathan? Esses versos da palavra de Deus são bastante fortes, bastante chocantes, mas é a realidade. Quando nós permitimos que o nosso coração se endurece, que a nossa mente se feche contra o Espírito Santo, é impossível, é muito forte isso, né? É impossível que eles sejam novamente regenerados, que eles se convertam novamente. É claro que isso aqui não é algo simplesmente assim, você ouviu a verdade uma vez e você, agora não. Não quer dizer exatamente neste momento que se torna impossível para você. Quer dizer a constante rejeição à verdade. Quando você já conhece a verdade, quando você já teve experiência na verdade, você sabe que a verdade é a verdade, mas você acaba relaxando, se afastando, diminuindo a verdade e mesmo fazendo com que aquela coisa que você sabe que é errado, aquele ato, aquela palavra, aquele pensamento que você sabe que é errado, você comece a defendê-lo e de repente ele se torna certo para você. A cauterização da consciência. Quando você chega nesse estágio, é impossível que você seja novamente regenerado. Triste, né? Triste. Uma situação bastante complicada. E o Senhor Jesus, ele falou sobre essa questão do pecado contra o Espírito Santo, né? Sim. E ele trouxe uma advertência muito solene. E a pergunta B nos leva a essa reflexão. Que solene advertência Jesus lançou aos judeus que o rejeitaram? O contexto aqui que Jesus estava falando, Jesus fez uma cura. E de repente, expulsou um demônio também, e de repente os fariseus ali começaram a questionar o trabalho de Jesus. A expressão fala que eles tinham convicção de que o trabalho que Jesus fazia era da parte de Deus. Mas para eles admitirem isso, eles teriam que reconhecer que eles estavam errados. Isso feriu o orgulho deles, né? Isso ia contra o orgulho e agora eles começaram a resistir ao apelo do Espírito Santo ao coração deles. Até que eles chegaram a falar claramente para as pessoas de que Jesus estava expulsando demônios por Belzebu, pelo próprio Satanás. Que Jesus, na verdade, em vez de ser um instrumento de Deus, era um instrumento de Satanás. Que o Espírito Santo que Jesus utilizava para realizar o trabalho era o próprio Satanás. Eles atribuíram o trabalho de Deus ao inimigo. E aí Jesus leva ali uma conversa bem direta com eles e depois fala assim, quem não está comigo, está contra mim. E mais, e aí ele entra exatamente nessa passagem agora. Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então Jesus falou exatamente o que eles precisavam ouvir também. Aqui que o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Que é você tentar atribuir o trabalho de Deus a Satanás, é você questionar o trabalho de Deus. E, inclusive, nós percebemos um detalhe aqui, Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Eu quero destacar aqui também, a notinha vem falando do que é o pecado contra o Espírito Santo. Muitas vezes nós pensamos que o pecado contra o Espírito Santo é um mistério, algo que ninguém sabe o que significa, e aí um chuta uma coisa, outro chuta outra. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de recusar a atender ao convite para o arrependimento de modo persistente. Quando o Espírito Santo fala uma vez, 2, 3, e você insiste, você ouve uma mensagem, participa de uma lição interativa, e você resiste uma vez, resiste outra, até que o Espírito Santo não tem mais acesso a você. Isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Não é misterioso, né? Mas é uma realidade que acontece, e muitas vezes ela acontece de maneira devagar, não é num momento só. É uma recusa, outra, uma insistência, outra, e de repente aquilo não toca mais no seu coração. Você pode ouvir a mesma mensagem, você pode ouvir a mesma pregação, você pode estudar a mesma lição, mas aquilo já não toca no seu coração,
não te inspira a uma mudança. Sendo que o propósito, que é o objetivo inclusive dessa lição, é que haja crescimento, que as mensagens cheguem no nosso coração e nos levem a uma mudança. Mas sem o Espírito Santo é possível isso acontecer? Sem o Espírito Santo não acontece. Sem o Espírito Santo você pode até admitir que há necessidade, mas sem o Espírito Santo não há transformação, não há mudança. O meio que existe, né, tanto do convencimento do pecado, do entendimento do juízo, o agente que trabalha no nosso coração, que nos leva até Cristo, quando nós anulamos ele, não existe, né? É como alguém que precisa atravessar um rio e ali existe um barco. Essa pessoa coloca fogo no barco e ainda continua querendo atravessar o rio, mas não tem mais o meio, o transporte para fazer aquela travessia. É apenas o Espírito Santo. Então, a rejeição é exatamente isso, é você colocar o fogo no barco que lhe possibilitaria fazer essa jornada. O sacrifício de Jesus, o trabalho mesmo de Deus que nos abençoa, nos dá bênçãos todos os dias, todos são importantes. Mas sem o Espírito Santo, nada toca no nosso coração. Nada nos leva a ser constrangidos pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, e nem mesmo a reconhecer as misericórdias e as bênçãos de Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. E aí o finalzinho da nota fala assim: quando se alcança a completa rejeição do Espírito, não há mais nada que Deus possa fazer em favor da alma. A comunicação com a alma, né, está cortada, rompida. Sim. O ser humano não tem mais sensibilidade para entender, compreender, para assimilar e aceitar as coisas divinas. Pergunta C: que influência nossas palavras exercem sobre nosso próprio caráter? Uma influência muito grande. Muitas vezes a gente leva isso na brincadeira. Nós sabemos muito bem, acredito que você já deve ter ouvido alguma palestra, que o que você fala tem um efeito sobre os outros, sobre os seus filhos, esposo, esposa. E tem até pesquisa que fala que nossas palavras têm efeito até sobre as plantas. Se você amaldiçoar as plantas todo dia, elas vão secar e vão morrer. Nós sabemos disso. Mas agora, o que nós nos descuidamos é que nossas palavras também têm efeito sobre nós mesmos. E às vezes uma brincadeira, às vezes uma coisa que você fala de forma leviana, um questionamento desnecessário da verdade, aquilo pode estar te levando a endurecer a sua mente contra o Espírito Santo. Algo que você já estudou, que você já viu na palavra de Deus, que é verdade, você pode buscar saber mais sobre ela, mas não questioná-la mais. Quando você questiona, você está abrindo o caminho. Quando você critica o trabalho de Deus, quando você questiona a verdade, você está abrindo o caminho para o seu cérebro se confundir ali com relação à verdade. Para Satanás entrar com o erro e seu coração até mesmo se endurecer contra a verdade. Que foi o caso justamente, fala isso no estudo adicional, que foi o caso justamente daqueles líderes religiosos da época de Jesus. Eles já tinham convicção do trabalho de Deus, mas eles não queriam dobrar essa torcer, então eles começaram a questionar, levantar questionamentos sem necessidade. E isso levou eles a endurecer o coração de tal modo que eles levaram aquele representante de Deus, o próprio Filho de Deus, levaram eles à morte. Levaram ele à morte. Crucificaram ele, inspiraram ou cutucaram os romanos a levarem a Jesus à crucifixão. Certo. É até uma frase da nota que diz assim, que os seres humanos são afetados por suas próprias palavras, né? Sim. Então, é o cuidado que a gente precisa ter por... O irmão Jonathan apresentou aqui o aspecto de você falar determinadas coisas e depois, por orgulho, sustentar. Sim. E aquele erro mencionado anteriormente, por orgulho sustentado, com o passar do tempo, muitas vezes repetido, a alma acaba aceitando aquilo como uma verdade. Sim. Mas isso não quer dizer que é verdade, é erro ainda, né? Sempre até mesmo, a nossa mente é maravilhosa, criada por Deus, claro, magnífica. Eu não sei se você já reparou, talvez até com você ou com alguém próximo de você, quando a pessoa conta a mesma história mentirosa várias vezes, o nosso cérebro, segundo pesquisa, ele chega a criar a memória daquela história. Não aconteceu,
mas você conta ela com detalhes porque para você aconteceu. Seu cérebro criou toda a memória, mas é uma memória falsa, uma memória de mentira, né? E se o nosso cérebro é capaz de fazer isso, ele é capaz de bloquear também o Espírito Santo quando você rejeita, quando você começa a falar contra, quando você começa até questionar o trabalho de Deus, questionar a obra de Deus, o trabalho e a verdade de Deus de forma geral. Então, algo muito perigoso, nós devemos sempre medir nossas palavras. E Jesus fala de maneira muito clara sobre isso. Olha, toda palavra sem necessidade que você falar, você vai prestar contas no dia do juízo. E ainda o próximo verso, que não está na lição, o versículo 37, Jesus fala, por tuas palavras você vai ser justificado e por tuas palavras você vai ser condenado. Então, muita atenção às palavras, algo que nós precisamos nos atentar. Muito bem. Então, nesse segundo tópico, aprendemos acerca do pecado contra o Espírito Santo, que através da resistência, através de palavras que apontam a própria obra do Espírito Santo como sendo obra do mal, e também através de palavras de confusão, né, que possam ser pronunciadas por nossos lábios de uma forma desrespeitosa, de crítica e outros aspectos que são mencionados aqui na nota. Através disso, nós podemos estar fechando o nosso coração para a ação do Espírito Santo, de tal forma que isso pode ser, um risco que existe, né? Esse canal da ação do Espírito Santo ser fechada para sempre. Sim. Então, precisamos estar atentos, é uma reflexão muito séria. Não precisamos também entrar em desespero, porque existe, né, esse questionamento. Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Se você está preocupado com isso, com esse tema, se você está buscando a palavra de Deus, se você tem tido o interesse, o desejo de arrepender-se de seus pecados, de viver em novidade Tem sido de vida, tocado ainda? significa que o Espírito Santo está falando com você. Sim. Se você está preocupado se pecou contra o Espírito Santo de uma forma de aflição de espírito, é um indício de que existe um toque do Espírito Santo na sua vida ainda te levando para um arrependimento. Então, confie na graça de Cristo. Se de repente você viveu, né, alguma experiência que talvez você sente que foi um pouco além do que devia, peça perdão a Deus, peça perdão ao Espírito Santo por essas questões e segue a vida. Agora, se você não sente qualquer toque nesse sentido, né, para você está tudo bem, onde você já está, já alcançou, está tudo ok, rico sou, de nada tenho falta, muito perigo. Aliás, muita atenção, porque é um perigo muito grande de repente, a gente estar fechando as portas para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Esse ponto que você está comentando, Zirlei, ele é muito importante, porque Satanás ele é muito astuto. E cada vez que a gente fala sobre um tema importante como esse, ele pode tentar mentir para você e falar, não, você já foi longe demais. Tá vendo? Deus não vai te aceitar mais, acabou para você. Mas às vezes é mentira. Sim. Né? Porque nós estamos aqui, se o Espírito Santo está falando com você, é porque ele ainda está atuando no seu coração. Ainda há oportunidade de mudança. Né? Então não acredite na mentira de Satanás. Se apegue à graça e às promessas de Jesus. Muito bem. Chegamos agora ao terceiro tópico da nossa lição. Deus ama nossas obras altruístas. Vamos ver como funciona essa questão do amor de Deus, o quanto Deus gosta dessas obras altruístas e alguns cuidados que precisamos ter na concepção dessas obras ou no entendimento da validade dessas obras para que nós não venhamos a nos confundir e pensar que essas obras possam nos garantir algum mérito, possam servir como moeda de troca de favores divinos. Vamos à primeira pergunta. Como Paulo escreve sobre o modo como Deus vê as nossas atividades em favor das pessoas que nos rodeiam? Como é que Deus vê as nossas atividades em favor do próximo? Com certeza ele fica muito satisfeito. Até eu estava pensando, quando estava estudando essa pergunta... São parênteses aqui, Jonathan. Tu mencionou, com certeza ficaria muito satisfeito. Mas se ele olhasse para o Luzirley, para as obras que o Luzirley faz em favor das pessoas que estão ao redor, que o Jonathan, que o nosso amigo
nosso irmão que está nos acompanhando, será que se Deus olhasse para a nossa vida, para o que nós fazemos, será que Ele estaria satisfeito? Aí é caso a caso. Mas o que deveria acontecer, se isso acontecer, Ele com certeza fica satisfeito. Eu até fico tentando imaginar Deus conosco, porque algumas brincadeiras eu ensino meu filho, mesmo alguns bons comportamentos de carinho, que eu vejo meu filho replicando, eu fico muito satisfeito com isso, fico muito feliz. Até brincando, eu falo assim, esse é meu filho. Eu acredito que Deus, quando nós replicamos esse amor, essa empatia, esse interesse pelos outros, essas boas obras em favor dos outros, eu tenho certeza que Ele fica muito satisfeito. E o que fala aqui em Hebreus é que Deus não é injusto, Ele não vai esquecer. Não importa o que passe, não importa o que aconteça, Ele não vai esquecer nossas boas obras. E Ele vai nos dar a recompensa. Cada uma das boas ações estão bem anotadas lá diante dEle para Ele nos dar a recompensa. Mas muitas vezes nós fazemos diferente do que Deus espera de nós. Nós não nos importamos muitas vezes com as pessoas, a necessidade ao nosso redor, nós não somos empáticos, nós ignoramos as necessidades, e aí, neste caso, Deus fica muito triste, Deus fica muito chateado conosco, porque a maior demonstração de boas obras foi Jesus vir à Terra. O exemplo maior de se entregar por alguém que necessitava foi Jesus se entregar por nós. E Ele padeceu tudo que alguém nem poderia imaginar em padecer, em necessidades, em fome, em sofrimento, depressão, tudo Jesus passou porque Ele se importou conosco. E nós não podemos ser diferentes. Nós não podemos agir de maneira diferente. Nós não podemos fechar o nosso coração às necessidades ao nosso redor. Nós perdemos muito com isso. Todas aquelas oportunidades que Deus coloca na nossa frente e nós ignoramos, nós propositalmente viramos para o outro lado, nós estamos perdendo. Nós poderíamos crescer muito mais, ter um sentimento muito maior, nos aproximarmos muito mais do nosso Pai Celestial com isso, mas quando nós deixamos de fazê-lo, nós perdemos essas oportunidades. Em vez de crescer, nós diminuímos. Muito bem. Na nota tem uma frase que fala, né? A empatia amigável e os sentimentos reais de terno interesse pelos outros trariam à nossa alma bênçãos que nunca sentimos e nos colocariam em íntima relação com o nosso Redentor, cuja vinda ao mundo foi com o propósito de fazer o bem e cuja vida devemos imitar. O que estamos fazendo por Cristo? Então, no fazer essas boas obras mencionadas aqui, essas atividades em favor do próximo, através da empatia, através do amor desinteressado pelo próximo, nós mesmos somos abençoados, né? Sim. Nós mesmos somos agraciados pelas bênçãos de Deus. Agora, é claro que nós não podemos confiar nessas obras para a salvação. Esse é um detalhe importante que traz aqui nessa pergunta. Só as boas obras não nos recomendam a Deus. Isso, que daí já entra na próxima. Eu já... Só destacando o trechinho aqui da nota. Sim. Isso não significa que nossas boas obras sozinhas possam nos salvar, mas que certamente não seremos salvas sem elas. Exatamente. Então, não é a salvação, não é as boas obras que nos salvam, que nos traz salvação, mas ela é um indício de que nós estamos no caminho correto. Exato. Não sei se você reparou um detalhe aqui, vocês também que estão estudando a lição, sentimentos reais. Você percebeu esse detalhe? Sim. Muitas vezes nós simulamos sentimentos, simulamos interesse, simulamos importar com nossos irmãos e não é isso que vai nos fazer crescer. Até porque essas boas obras que a palavra de Deus está falando e que Deus fica satisfeito, que vai nos recompensar, são as boas obras que são um fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo atuando na nossa vida, porque nós somos egoístas. Sim. Então, o Espírito Santo atuando nas nossas vidas é que nós vamos praticar essas boas obras, que elas vêm de Deus e retornam para Ele. Exato. Então, o sentimento é real de fato, né? Sim. Não é simulado, não é... Não. Enfim. Não é por interesse, o que de fato não está é para no aparecer, coração. é no coração. E isso é visível. Quando uma pessoa faz de coração, é diferente. Sim. Agora, quando é só uma simulação, quando é só vou lá e tal... Ou para se aparecer.
não isso também se torna evidente. Sim. Mas ainda que seja maquiado diante dos homens, dos olhos Deus vê. humanos, Deus vê as intenções do coração. E Deus nos julga pelas nossas intenções. Correto. Mesmo que não sejamos salvos por nossas obras, pergunta B, que grau de importância elas têm em nossa jornada cristã? Para que servem as boas obras? Nós vimos, tu comentou no fechamento da pergunta anterior, que elas não têm peso para a nossa salvação, no sentido de que nós não vamos ser salvos ou deixar de ser salvos sendo julgados por essas obras feitas. No entanto, ela nos tem um valor espiritual. Sim. E em que grau tem essa... grau e aspecto, né? Então, as boas obras têm na vida do crente. Importância vital. Uhum. Ela nos ajuda no crescimento espiritual, na santificação. Uhum. Ela nos aproxima de Deus, nos mostra que nós estamos mais próximos de Jesus também. Uhum. Né? E ajuda a desenvolver nosso caráter de forma total. Elas se somam àquilo que nós conhecemos também como exercícios espirituais, né? Sim, sim. Por mais que, de repente, ajudar ao próximo, talvez na nossa concepção, pode parecer que não é um exercício espiritual, mas é, né? Sim. Porque trabalha diretamente com a nossa paciência, a nossa prestatividade, o nosso amor desinteressado. Sim. E tudo isso reflete na nossa espiritualidade. Não é apenas oração e estudo da palavra de Deus, mas isso também. A prática, né? Uhum. A prática é exatamente o que Deus está esperando. Sim. Bom, como seria uma experiência disso aqui? Às vezes não terminou o culto lá de sábado, a igreja, você percebeu que alguns irmãos não vieram, e aí você busca se informar, alguém comentou, eles são doentes. Uhum. Você pode passar a tarde inteira tranquilo com a sua família, ou então você pode fazer um esforcinho e ir lá. Uhum. Ver se eles estão precisando de alguma coisa, se tem algo que você possa fazer, se eles comeram, se estão precisando de algum remédio, se tem algo que você possa fazer para aliviar o sofrimento deles. Ou pelo menos só ir lá e mostrar que você se importa. Uhum. Mas você percebe que tem que ter algum empenho da nossa parte. E quem coloca esse desejo no nosso coração, quando nós estamos falando do Espírito Santo. E agora, quando você vai lá, acredito que muitos já tiveram essa experiência. Uhum. Quando você vai lá, você volta diferente. Você, mesmo que você esteja fisicamente cansado, exausto, não importa. Mas você volta com uma felicidade, uma recompensa no coração que não tem preço, algo que não tem como comprar também. Uhum. É maravilhoso o que o Papai do Céu nos proporciona. Mas esse sentimento, ele também se transforma numa transformação de vida. Uhum. Quando há uma dedicação desinteressada ao outro, quando você permite que Deus te utilize como instrumento para o bem, agora o Papai do Céu tem a oportunidade também, como ele já está no seu coração, ele tem a oportunidade de tirando tudo que não presta. E até cita aqui alguns exemplos na notinha. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos que devem ser vencidos por uma batalha vigorosa. Toda alma é obrigada a enfrentar a luta da fé. Se alguém é um seguidor de Cristo, não pode ser astuto nos negócios, ser duro de coração, desprovido de simpatia. Não pode ser grosseiro na sua fala. Não pode ser cheio de pomposidade e autoestima. Não pode ser arrogante, nem pode usar palavras duras, censurando e condenando. Então, automaticamente, agora, há um desenvolvimento, há um crescimento. Quando você se dedica, que permite que Deus te utilize como instrumento, você percebe que você não pode continuar sendo um instrumento de Deus daquela maneira. Uhum. Você vai chegar lá na casa do irmão que está enfermo, ou que está em alguma necessidade, ou está precisando, está fraco espiritualmente. Uhum. Você vai chegar lá e vai ser rude com o irmão? Tem como combina as duas coisas? Não. Se você foi dirigido pelo Espírito Santo, automaticamente isso vai... O Papai do Céu vai te ajudar a falar as melhores palavras e automaticamente o Espírito Santo, através das boas obras, ele pode mudar sua vida por um todo. Inclusive, fala até de negócios aqui. Uhum. É o que o Espírito Santo pode fazer quando nós abrimos nosso coração. A transformação é completa que o Papai do Céu pode fazer. Ele vai alcançar todos os níveis da nossa vida. E tudo isso através do trabalho que Deus quer que nós realizamos. E, em contrapartida, as pessoas observam isso também em nós. Uhum. E talvez vizinhos, amigos e até irmãos que não tiveram toda essa experiência, quando eles veem Luzirley, você, realizando o trabalho de Deus, e a felicidade com que você está realizando,
isso vai inspirar neles o desejo de ter a mesma experiência também. Então, é proveitoso para você e para as pessoas ao seu redor. Exato. Tem um detalhezinho aqui que eu preciso comentar, apesar da nossa lição estar se estendendo, mas Jonathan estava comentando algo e me veio à mente um ponto. Aqui fez menção de atitudes, de não ter atitude de grosseria, de ter uma atitude positiva, etc. Mas, às vezes, no nosso dia a dia, nós somos desafiados. Satanás nos desafia, né? Através de palavras das pessoas, E quando nós agimos como cristãos, de fato, seguindo isso daqui, muitas vezes somos acusados de termos agido como alguém frouxo, como alguém que, enfim, você foi um banana por não ter revidado, por não ter respondido na mesma altura e tal. E muitas vezes nós compramos essa ideia. Mas olha só o perigo, e aqui é uma conexão entre essa pergunta e a última pergunta da pergunta anterior. É o Espírito Santo que faz essa obra no nosso coração, que coloca pacifica o nosso coração, para que nós reajamos diante de uma situação assim, de uma forma diferente. E quando eu começo a pensar assim, não, mas se eu agir assim, eu vou estar sendo um palhaço, estarei sendo banana, estarei sendo frouxo, o que eu estou fazendo? Atribuindo à obra do Espírito Santo uma característica depreciativa. Sim. Isso é muito semelhante ao que lá atrás os judeus fizeram com Jesus, dizendo que aquela obra que ele estava fazendo era pelo poder de Satanás. Então nós estamos atribuindo algo que deveria ser louvável e honrado como sendo uma atitude ruim ou baixa, tirando o crédito disso, né? Blasfemando contra o Espírito Santo. Às vezes nós pensamos que blasfemar contra o Espírito Santo é uma atitude assim grave. Mais agressiva, mas... Aquilo lá é tal, Não, às vezes por uma atitude pequena nossa. Mais sutil. Naquilo que o Espírito Santo está procurando trabalhar na nossa vida, no nosso coração, aí nós reagimos pensando, não, isso daqui é uma criticamos, atitude... arrumamos motivos para não ceder ao Espírito Santo. Percebam como é sério? E partindo desse ponto de vista, desta forma de pensar e de compreender, que é o que nós estamos vendo aqui, quantas vezes talvez nós já não pecamos contra o Espírito Santo? Não o pecado final, né? Sim. Mas... resistimos. Resistimos, iniciamos o processo por situações corriqueiras do dia a dia, onde nós queremos agir e ser como os mundanos e atribuímos as características apresentadas pela palavra de Deus como fruto do Espírito Santo, como sendo características de pessoas de baixa qualidade, pessoas que não têm posição, pessoas que são fracas. Pessoas que são fracas. Ao passo que são essas pessoas que realmente são fortes pela graça e poder do Espírito Santo que já está atuando em suas vidas. E antes de finalizar o tópico, eu quero lembrar aqui que nós não podemos cansar de fazer o que é correto. Não devemos cansar de praticar as boas obras. O Pai do Céu nos dá a oportunidade, e toda vez que Ele der a oportunidade, nós vamos dar o nosso melhor, precisamos dar o nosso melhor. E o finalzinho da nota fala assim, devemos ser zelosos em boas obras, tendo o cuidado para mantê-las. Não podemos cansar. Eu já fiz uma visita no primeiro sábado do mês, então não preciso fazer nos outros. No mês que vem eu vou de novo, vou fazer outra visita para algum outro irmão. Eu estou usando um exemplo de visita, mas pode ser diversas outras coisas. Nós devemos manter as boas obras. Deus nos conhece. E termina falando aqui, eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2, versículo 2, eu conheço. Deus conhece as suas obras, Ele conhece as minhas, dos Luzirley também, de cada um de nós. Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo e o que nós estamos deixando de fazer também. E a recomendação que fica nesse tópico é que Deus fica satisfeito com as nossas boas obras, Ele ama quando nós fazemos isso, porque Ele está vendo atributos dEle em nós. E Ele pede que isso continue. Amém. Chegamos ao quarto tópico da nossa lição, a certeza da esperança cristã. Irmão Jonathan, o que podemos aprender sobre a certeza das promessas de Deus? São certas mesmo? Ele cumpre? Olha,
é duvidoso. Todas as coisas que nós temos, poderíamos ter por certo aqui na Terra, são vacilantes, né? São duvidosas. Tudo. Até mesmo você fala assim, eu vou pegar meu carro e vou sair. Você não sabe se o carro vai pegar, você não sabe se você vai conseguir chegar no local que você quer. Você não sabe de nada. Nada é certo aqui nessa Terra. Quantos, ao fazer isso, né, se envolvem em acidentes e nunca chegam ao seu destino. E as variáveis são diversas aqui nessa Terra. Até alguém dar a palavra, prometer para você, às vezes ele não consegue cumprir também. Mas a palavra de Deus é diferente. Quando Deus faz uma promessa, Ele já avaliou tudo e Ele vai manter a palavra dele. Nós podemos confiar nisso, que Ele não vai voltar atrás. Por exemplo, nós vimos aqui no tópico anterior que Deus não vai deixar passar por alto nossas boas ações. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E é exatamente nesse contexto que Deus está prometendo aqui, né? A palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus falou, Ele vai cumprir. A palavra dele não muda. Exato. Mas como se isso não bastasse, a próxima pergunta ainda continua. O que Deus declara acerca de suas promessas? O que eu vejo aqui é Deus, mais uma vez, se colocando numa posição com a nossa fragilidade. Ele sabe que nós duvidamos, que nós questionamos, que nós somos limitados. E aqui ele faz questão de reforçar com o juramento. A palavra dele já é imutável. Mas mesmo assim ele fala, eu juro por mim mesmo. Ele é imutável e agora ele jura por si mesmo também de que ele não vai voltar atrás nas promessas que ele fez. Por mais que em algumas situações parece que está demorando Deus cumprir a promessa. Parece que o inimigo está tendo vantagem na nossa vida, que vai nos destruir. Alguns a têm por tardia. Mas não, a palavra de Deus vai se manter. E o exemplo mais claro disso é Abraão. Deus fez promessas a ele, aparentemente estava demorando, mas a palavra de Deus diz que ele aguardou com paciência. Por mais que ele deu uma pisadinha fora ali, que a gente sabe da história, mas ele aguardou e Deus cumpriu a promessa dele. Então, por mais que o inimigo tenha armado planos para você, ele tem tentado bagunçar a sua família, seu trabalho, não importa o que seja. E parece que o inimigo bolou planos que ele vai conseguir te derrubar. Mas ele vai só até o limite de Deus. Quando Deus falar, chega, não mais aqui, o inimigo não pode continuar mais. Aquelas provações, aquelas dificuldades, elas vão cessar. É Deus que põe o limite. E a inspiração fala que Deus vai permitir só até o ponto de provar a fé de seus servos. E foi exatamente o que aconteceu no exemplo que nós citamos de Abraão. Em todas as circunstâncias, Deus foi até o limite para provar a fé do servo. Até mesmo no sacrifício de Isaac. Deus foi até certo ponto, quando ele viu que era demais, ele falou, opa, parou aqui. E toda aprovação, toda tentação também, ela vai só até certo ponto. E depois Deus segura. Não é o que fala aqui? Os planos dos inimigos de sua obra podem parecer bem estruturados e firmemente estabelecidos, mas Deus pode derrubar o melhor deles. Além do mais, ele faz isso em seu próprio tempo e maneira, quando vê que a fé de seus servos foi suficientemente provada. Então, não importa qual armadilha que Satanás criou, não importa o que ele tem feito até agora, a aprovação no momento que você está passando, Deus pode acabar com ela. E ele vai acabar não no seu tempo, não no momento que eu acho que tem que ser. Vai ser no tempo e na maneira que ele sabe que é melhor. E no momento que a sua fé tiver sido provada, porque é na prova que a fé cresce. Através desses momentos de tentação e mesmo de dificuldades, é que a nossa confiança em Deus cresce. E nós saímos dessa prova robustecidos, que é um dos objetivos, inclusive, de nós estarmos estudando essa lição, de nós crescermos e nos robustecermos espiritualmente. Exatamente. Então, em vista disso que nós estamos vendo, onde deve estar nossa âncora da alma? O que deve sustentar, qual deve ser a base da nossa confiança, da nossa entrega, da nossa certeza? O maior erro que nós podemos cometer é colocar a nossa âncora em seres humanos. Não importa quem seja, presidente que for em geral, não importa. Você não pode botar sua âncora no Luzerley, não pode botar sua âncora em mim, porque o ser humano é falho.
Por mais que nós temos as melhores intenções, nós podemos falhar. Mas Deus nunca falha. A sua confiança deve estar na palavra daquele que não mente, na palavra daquele que não volta atrás também. E se a sua confiança estiver lá, então você está seguro. Você está em porto seguro. Por mais que venha a turbulência, por mais que venha a tempestade, você vai resistir. A verdade, ela não se confunde. A verdade nunca vai cair por terra. Satanás não consegue derrubar a verdade. E se nosso alicerce está na palavra de Deus, está na palavra da verdade, então não importa qual seja a dificuldade, a turbulência, a tempestade, ela vai permanecer. Agora, nós, por outro lado, nós precisamos nos preparar para defender a verdade. Não só colocar nossa âncora na verdade, como também, depois disso, nós nos prepararmos para defender a verdade. Porque o inimigo vai atacar a verdade. Ele já tem atacado. E podem ter certeza que, daqui para frente, o inimigo vai atacar de maneira muito mais feroz. Porque ele sabe que nós estamos chegando no final. E eu quero destacar um trechinho da nota que fala assim: quanto mais for atacada, brilhará mais claramente. Ao vermos indicações dos esforços ativos e intensos do inimigo, será que não devemos fazer esforços determinados para transmitir a mensagem em linhas claras e decididas? Então, qual é a nossa parte agora? É defender a verdade. É de nós buscarmos o conhecimento de Deus, crescermos da mesma maneira que Jesus cresceu lá. Com 12 anos já estava preparado de forma para defender, transmitir a mensagem de Deus em linhas claras e decididas. Jesus com 12 anos já estava preparado. Você já está preparado? Quantos anos você tem? Você já está preparado? Quantos anos você tem de batismo, de fé, de conhecimento de Jesus? E você já está preparado para defender a verdade? Para qualquer pessoa, independente seja um rei, independente de quem esteja na sua frente, um teólogo, um pastor, você está preparado para transmitir a verdade sem fraqueza, sem duvidar, sem expor nossas próprias dúvidas ali? É isso que o Papai do Céu está esperando, Ele está precisando de cada um de nós. Porque o fim está se aproximando. E Deus precisa dos seus campeões mais uma vez para defender a verdade. Você vai ser esse campeão? Você vai ser essa pessoa que vai se levantar para defender firmemente a verdade? Deus espera que sim. E eu oro para que nós sejamos essas pessoas também. Estejamos entre eles, né? Exatamente. E também a última frase da nota diz: ancoremo-nos nas palavras do Senhor Deus de Israel. E eu quero, com essas palavras, lançar um desafio para os nossos internautas, para escreverem no chat, escreverem nos comentários desse vídeo, quais são as palavras do Senhor que têm ancorado a sua fé. Em outras palavras, quais são as promessas que você encontra na palavra de Deus, que no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de angústia, é a promessa que te sustenta, promessa de Deus que te sustenta, promessa de Deus que te alenta e que te traz conforto. Escreva no chat, compartilhe aí o texto. De repente, a mensagem que você vai escrever vai ajudar alguém que está passando por uma prova, por uma dificuldade, está em desespero, mas vai ler aquela promessa de Deus, vai se sentir confortado, vai se sentir ancorado aí nas palavras do Senhor, o nosso Deus, Deus sobre todos. Então compartilhe e escreva. Queremos saber qual é, né, a promessa de Deus que te ancora, que te sustenta no momento de prova. Chegamos no último tópico da nossa lição, o sacerdócio como símbolo de Cristo. Vamos, então, passar para um ponto a mais nesta lição, conhecendo alguns outros aspectos de Cristo como o nosso sacerdote. Irmão Jonathan, qual família Deus escolheu para o sacerdócio no santuário terrestre e por quê? Bom, lembrando que até certo ponto da história, o sacerdote era o filho mais velho, era o patriarca, que era o sacerdote. Ele dirigia a adoração a Deus, ele que chamava as pessoas, ele que explicava as verdades da palavra de Deus. Mas quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele separa uma tribo para fazer isso. E foi a tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada para o trabalho de Deus.
e para o sacerdócio, de maneira específica, os descendentes de Arão. Arão e seus filhos foram separados. E o porquê? É porque essa tribo sempre se colocou ao lado do correto. Talvez, aí na sua igreja, tem pessoas que sempre, quando há um desentendimento, sempre tem aquelas pessoas que se colocam sempre ao lado correto, são mais moderadas e sempre falam, não, é isso que Deus está pedindo, é isso que nós vamos defender então, é isso que nós vamos fazer. É isso que tem base na palavra de Deus. E esses homens aqui, essa tribo de maneira especial, eles eram assim. Eles estavam sempre preparados para defender o correto. Naquele momento que houve aquela grande apostasia, quando Moisés estava no monte, Moisés volta, chama a atenção deles, dos agrados de Deus, e pergunta, quem é que está do lado do Senhor? Qual foi a tribo que se colocou do lado de Moisés? A tribo de Levi. Foi a tribo de Levi. Eles se colocaram ao lado do Senhor, e por este motivo, por eles sempre se colocarem ao lado do correto e ao lado de Deus, é que eles foram selecionados, foram escolhidos por Deus para essa missão importante. Não foi algo aleatório, né? Não. Existia uma prática, existiam obras que correspondiam à fé dessa tribo. E neste momento, de certa forma, podemos dizer que eles foram honrados com este compromisso, sendo separados dentre todo o povo para servir ao Senhor, então ali através do sacerdócio. Agora, por que esse sacerdócio foi substituído por outro que simbolizava Cristo? Esse sacerdócio era imperfeito, era de homens, e homens são fracos e também morrem. Né? Você consegue fazer um cálculo de quantos sacerdotes trabalharam desde Arão? Consegue fazer, Luzilei? Temos difícil, né? Suficiente para isso. Foi muita gente que trabalhou, muita gente que foi sacerdote, porque eles são imperfeitos, são fracos. E nós vamos ver até na próxima pergunta que são pecadores também. Eles estavam ali realizando um trabalho de Deus, que eles também precisavam de que alguém fizesse um trabalho por eles, que no caso era o grande sacerdote mesmo. Né? Então, por isso que houve necessidade de que viesse um outro sumo sacerdote, e agora um sumo sacerdote, um sacerdote eterno. Alguém que sempre estaria lá. Alguém que sempre estaria lá para realizar o trabalho de intercessão por todos nós. Infalível, né? Sim. Que permanece para sempre. Agora, destaque as diferenças entre o sacerdócio terrestre e o de Cristo e explique como o sacerdócio de Jesus é eficaz para a nossa salvação. As diferenças aqui, a gente poderia enumerar várias. Nós já citamos aqui que os sacerdotes, por homens, eles eram mortais, eles eram fracos. Jesus, ele é imortal, ele está lá no céu. O sacerdócio humano, ele realizava vários sacrifícios, muitos sacrifícios, porque os sacrifícios também não eram perfeitos. Para cada pecado, um sacrifício. Cada pecado, um sacrifício. E mesmo aquele sacrifício não pagava a culpa do pecador, mas era apenas uma manifestação de fé no Cordeiro de Deus que viria no futuro. Sim, né? Exatamente. Então, tudo ali já é perfeito. E Jesus oferece a si mesmo como sacrifício perfeito, apenas uma vez. E apenas um ser. Apenas um ser. Apesar de ser Deus, né? Então é o ser. O ser, com certeza. Além disso também, como nós falamos aqui, os sacerdotes eram pecadores. Eles também tinham seus próprios pecados a confessar antes de realizar o trabalho de Deus. Jesus tinha algum pecado a confessar? Não. Não tinha e nem tem e nunca vai ter. Jesus é santo, perfeito. Agora, o porquê que é tão importante que ele seja eterno? Que ele faça um trabalho perfeito, completo por todos nós. Nós vimos durante o transcorrer da lição, nós vimos aqui vários pontos que nós precisamos de ajuda. E essa ajuda não está dentro de nós, não, como algumas pessoas gostam de dizer. Essa ajuda está externa. E nós temos que ir até o nosso sumo sacerdote, clamar por ele. Agora imagina só, se você começasse um trabalho agora, Senhor, eu quero vencer em tal ponto, eu quero começar a fazer boas obras, mas isso é um trabalho progressivo, não é num dia só, num momento só. E aí você começa e de repente na próxima semana o sacerdote morre. Aquela pessoa que te ajudava morresse. Mas não é assim conosco. Ele está sempre lá. Ele está lá hoje, semana que vem ele vai estar lá e até fechar a porta da graça ele vai estar à disposição para nos ajudar. Não é verdade? Sim. Sempre que você clamar, enquanto a porta da graça estiver aberta, ele vai estar lá para te ajudar. Cada vez que você precisar de força, ele vai estar lá. Isso é maravilhoso. É isso que nos dá força, nos dá esperança
para nós lutarmos. E tem algum pecado que Ele não possa perdoar através do sacrifício dele? Existe uma frase nessa nota aqui que é fenomenal. Diz assim: o ser humano não pode cometer pecado algum que não tenha sido pago no Calvário. O sacrifício dele foi perfeito, completo realmente. Não importa qual pecado, qual vício, qual fraqueza que você tenha, esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote aqui, ele tem um sacrifício completo e ele é capaz também de te ajudar, te perdoar e cobrir esse pecado, te afastar deste pecado também. E é isso que ele quer fazer. Mas tudo se resume nessa lição aqui, se nós queremos crescer espiritualmente mesmo ou não. Se nós estamos abertos à atuação do Espírito Santo para nós praticarmos as obras de Deus, parecermos mais com o nosso Pai Celestial ou não. E o meu desejo e minha oração para todos que estamos aqui nessa noite, nesse dia, neste momento de estudo, é que nós abramos nosso coração, permitamos que Deus realize o trabalho conosco. Que todas as nossas fraquezas, todos os vícios, que nós corramos imediatamente até esse sumo sacerdote que pode nos ajudar. E agora, aproveitar toda a força, toda a graça disponível para nós, para que nós possamos vencer e crescer diariamente, a todo momento, na graça, assim como Jesus e João Batista também. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Amém. Se porventura ainda ficou algum questionamento relacionado à lição que nós acabamos de estudar, entre em contato conosco através dos caminhos que estão postos, através do chat, através dos comentários, e vamos tentar ajudá-lo a compreender melhor a palavra de Deus. Também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que inclusive é o canal mais eficiente aí para a nossa comunicação. E dessa forma vamos tentar juntos descobrir os segredos da palavra de Deus, os ensinamentos, para que nada nos escape aí a nossa compreensão. Mas que Deus nos ajude, possamos compreender bem a sua palavra e dessa forma, por compreender, o título da lição foi Crescendo. Vamos lá. Crescendo em compreensão. E dessa forma possamos crescer na compreensão desses ensinamentos e ser edificados pelo conhecimento que a palavra de Deus traz consigo. Amém? Vamos agradecer a Deus pelo estudo que acabamos de realizar. O irmão Jonathan estará então realizando esta última oração. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos por todo o cuidado, por todas as bênçãos, por Tuas promessas, e Te agradecemos porque Teu Santo Espírito continua atuando nos nossos corações e o Senhor continua a nos enviar preciosas mensagens para a nossa conversão. Agora, Senhor, de maneira especial, eu Te peço que essas mensagens e o trabalho do Seu Santo Espírito não sejam em vão. O Senhor sabe as nossas fraquezas, o Senhor sabe a luta de cada um de nós que estamos aqui estudando essa lição. Que o Senhor possa nos ajudar para que possamos permitir que o Espírito Santo faça um trabalho, que o nosso crescimento seja saudável também, espiritual, e dessa maneira estarmos nos preparando para morar contigo. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Nos ajude a nos libertarmos dos nossos vícios e de todas as fraquezas, falhas de caráter que nós ainda possuímos. E que o Senhor possa atentar também, Senhor, para todas as pessoas que estão enfermas, todos aqueles que estão necessitados, seja do pão físico ou do pão espiritual, que o Senhor possa alcançá-los também. Aqueles jovens, Senhor, que estão afastados dos seus caminhos, que o Senhor possa alcançá-los, Teu Santo Espírito, que eles possam sentir o incômodo e a necessidade de se aproximar de Ti. Continua abençoando também, Senhor, esse programa da lição e abençoando também cada um dos que aqui estudam. Perdoa, Senhor, de graça todos os nossos pecados. Isso nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, assim nós chegamos ao final de mais um programa Lição Interativa e quero agradecer ao Jonathan por ter aceitado o convite e ter compartilhado um pouco da sua experiência, daquilo que Deus tem comunicado ao seu coração. Foi um grande privilégio, muito gostoso estar aqui com todos e que o Pai do Céu possa continuar nos abençoando, a sempre termos o desejo e aproveitarmos as oportunidades também para o estudo da Palavra de Deus
e para compartilhar os ensinos da palavra de Deus também. Muito bem, obrigado, Jonathan, e muito obrigado você também, internauta, que esteve nesse momento de estudo da palavra de Deus, que nós possamos continuar crescendo no conhecimento e também na prática daquilo que o Senhor tem comunicado a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.